Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! Lourinho, Oi. sabe quem são esses jovens? Todos bonitos eles, né? Olha quanta gente Estão bonita, aqui cara. no Marketing Week. E quem são eles, Ana Maria? Me conta. Ah, são os estudantes da USP. Olha. Que legal. A gente está aqui para convidar todo mundo para passar as manhãs junto com a gente, Lourinho. Oh, que beleza! É na Globo, galera! Plim, plim! Plim, plim. A gente sabe que vida de universitário é aquela correria, vai e vem da faculdade, do estágio, dos eventos. E numa cidade grande como São Paulo, é preciso estar sempre de olho naquelas notícias que podem impactar no seu tempo e na sua rotina. É por isso que o jornalismo da Globo acredita que o melhor caminho é o da informação. Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo. Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Lourinho, Oi. sabe quem são esses jovens? Todos bonitos eles, né? Olha quanta gente Estão bonita, aqui cara. no Marketing Week. E quem são eles, Ana Maria? Me conta. Ah, são os estudantes da USP. Olha. Que legal. A gente está aqui para convidar todo mundo para passar as manhãs junto com a gente, Lourinho. Oh, que beleza! É na Globo, galera! Plim, plim! Plim, plim. A gente sabe que vida de universitário é aquela correria, vai e vem da faculdade, do estágio, dos eventos. E numa cidade grande como São Paulo, é preciso estar sempre de olho naquelas notícias que podem impactar no seu tempo e na sua rotina. É por isso que o jornalismo da Globo acredita que o melhor caminho é o da informação.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tão animados? Eu sou o Pedro, eu vou ser o apresentador responsável por conduzir essa palestra. Eu só queria avisar vocês que não foi iniciada ainda, porque nosso palestrante está chegando, mas rapidinho, 5 minutos ele já chega, beleza? Aí vai começar. Obrigado. Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil. Bom dia novamente, pessoal.
Antes de iniciar, vou dar alguns avisos rapidinhos que meus superiores deram para mim, né? Então tem que respeitar. Novamente, como a Clara falou na primeira palestra, os alunos que não são da IASH, vai ser disponibilizado um QR Code para vocês escanearem, para que vocês possam garantir o certificado da palestra. E o prazo é o mesmo, porque como é emitido pela IASH, então tem aquele prazo pequenininho de 2 meses, tá bom? A gente quer reiterar também que não pode comer dentro do auditório, então se vocês quiserem comer, vocês vão ter que se retirar e aí depois voltar, beleza? E para vocês tomarem conta dos pertences de vocês, então, se vocês quiserem se retirar das dependências do auditório, também levem com vocês para vocês tomarem conta, entendeu? As listas de presenças do 2º, do 4º e do 6º semestre vão estar disponíveis lá fora para que vocês possam assinar ao fim da palestra. E também é importante lembrar que ao fim da palestra a gente vai ter sorteio de novo. Então, fiquem até o fim. Então, fiquem até o fim para vocês terem chance de ganhar, entendeu? Então, sem mais delongas, eu quero iniciar a palestra da Google. Boa palestra para a gente. A magia da vida está nas pessoas, na criatividade, no improvável, na superação, na ginga. A magia está na capacidade de sonhar. Há 20 anos, o Google sonha junto com os brasileiros. Sonha com quem cria, com quem aprende, com quem transforma. E cria as ferramentas que ajudam a levar mais magia para a vida das pessoas. São 20 anos de transformação digital e impacto positivo no Brasil. A inteligência artificial está inaugurando uma nova era. Uma era em que a tecnologia ajuda a cortar caminhos e ampliar nossa capacidade de imaginar, de criar, de transformar realidades. Essa é a nova era da inovação. Então, eu queria receber com muitas salvas de palmas Leonardo Longo, gerente sênior de marketing Latam da Google. Valeu. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, antes de mais nada, obrigado por me receberem aqui. Sei que tem o sorteio de brindes no final, mas espero que a minha apresentação também seja interessante o suficiente para manter vocês até o fim e vocês consigam tirar alguns aprendizados aqui. Eu vou trazer para vocês a apresentação, então, para mostrar como que a gente está fazendo no Google para tornar a inteligência artificial mais útil e acessível para todo mundo. Então, eu vou passar na apresentação por como que a gente tem colocado a inteligência artificial em todos os nossos produtos, como que isso está embarcado em algumas plataformas que a gente desenvolve internamente, como o Chrome e o Android, que está no celular de mais de 86% dos brasileiros. E vou depois mostrar um pouco do jeito que a gente tem desenvolvido isso, porque a gente tem feito isso com uma abordagem que ela é ousada, mas ao mesmo tempo é muito responsável. E é por isso que é importante a gente mostrar como que a gente está fazendo isso, porque tem muita gente, muita empresa desenvolvendo inteligência artificial nos tempos atuais, mas não necessariamente está todo mundo fazendo do mesmo jeito. E eu acho que a maneira que o Google está fazendo é um diferencial e é por isso que eu queria dividir com vocês. Então, isso tudo sendo dito, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês justamente agora, então, os slides onde eu mostro o que a gente tem feito de inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que ela já existe há décadas. A primeira vez que o termo inteligência artificial foi usado foi em 1956. Então, não tem nada de novo em inteligência artificial. O que tem de novo é o que a gente tem discutido de inteligência artificial generativa, porque há muito tempo a gente já via a inteligência artificial automatizando algumas tarefas manuais e analíticas, mas a gente via pouca coisa sendo feita do ponto de vista de criatividade, de gerar conteúdos. Então, é isso que a gente tem feito, mas quando vocês estão escrevendo um e-mail no Gmail, que vem uma sugestão de resposta, ou quando vocês estão traçando uma rota no Google Maps
que aparece aquela folhinha verde falando qual que é a rota mais sustentável e que vocês vão gastar menos vão colocar menos CO2 no planeta, tudo isso já tinha inteligência artificial por trás. Inclusive, o Google, através da Google DeepMind, que é o nosso escritório de pesquisa, a gente tem uma série de colaborações com o meio acadêmico para justamente conseguir ajudar em grandes problemas da humanidade, como cura do câncer, entre outros. Não à toa que a gente tem 2 pesquisadores da Google DeepMind que receberam o Prêmio Nobel no ano passado. E daí, dentro disso de tornar a inteligência artificial mais acessível, eu comentei com vocês sobre a necessidade da gente fazer isso de uma maneira responsável. E a necessidade que o Google tem de fazer isso de uma maneira responsável é uma responsabilidade que ela é maior do que muitas outras empresas, porque a gente tem um tamanho e uma escala que, se der ruim, dá ruim muito grande. Então, quando eu falo para vocês da gente pegar e trabalhar com inteligência artificial de uma maneira responsável, porém escalável, do lado, tá, perfeito. Vocês viram que de tecnologia eu manjo muito, né? Então, para falar do Google aqui... o porquê que é importante a gente fazer isso tudo com uma abordagem que seja responsável? Pelo tamanho da escala da empresa. Então, quando a gente fala dos produtos do Google estarem sendo utilizados por uma série de pessoas, só o Google Lens, ele tem mais de 20 bilhões de pesquisas visuais sendo feitas todos os meses. Muitas vezes a gente faz campanha de publicidade, propaganda, onde a gente mostra as pessoas escrevendo e fala, o Google me entende, pode escrever errado que o Google vai te entender. Só que hoje em dia a gente tem modelos multimodais. Modelos multimodais são modelos onde você pode interagir com eles através de texto, de foto, de áudio, onde esses modelos eles conseguem entender os inputs do ser humano e eles conseguem trazer a resposta do mesmo jeito. É o que a gente faz quando a gente está utilizando o Google Lens, onde a gente coloca um input visual, e pode parecer que pouca gente usa no nosso dia a dia, mas acho que o 20 bilhões ele traz escala. E ele é muito útil para algumas jornadas onde talvez o texto e a voz não sejam tão relevantes. Eu, por exemplo, uso muito o Google Lens quando eu estou cuidando das plantas de casa. Quando tem alguma planta que está meio estranha, eu aponto e falo, cara, essa folha aqui está estranha, está com uns bichinhos que eu não sei o que é. São coisas que talvez eu não conseguiria descrever com texto ou com voz. E a imagem, às vezes, fala mais que 1000 palavras. Um outro recurso que já é utilizado por muita gente, eu comentei com vocês, é o Gmail. A gente hoje tem mais de 2 bilhões de interações onde a pessoa está escrevendo um e-mail e o Gmail vem com essa sugestão de que você pode simplesmente dar um tab e ele vai completar a resposta para vocês. Então, a gente vê que produtos como Gmail, Google Maps, a busca do Google já são usados hoje por bilhões de pessoas. E também a gente tem outros produtos e serviços, como, por exemplo, o Google Maps que eu estava comentando com vocês, que não é só a inteligência artificial que está por trás dele. Hoje já existem mais de 250 milhões de estabelecimentos cadastrados no Google Maps, que a gente não só usa inteligência artificial para manter essas informações atualizadas, como horário de funcionamento, se está fechado durante feriado, coisas do tipo, mas a gente também tem uma comunidade de 500 milhões de pessoas que vão dando respostas manuais para ajudar as informações estarem acuradas. Se você for parar para pensar, 500 milhões de pessoas é mais do que muita startup tem, e isso aí é um número só de pessoas, não que usam o Google Maps, mas de pessoas colaboradoras, que a gente chama de local guides. Então, como eu falei para vocês, eu vou ao longo dos próximos minutos justamente mostrar como que a inteligência artificial está mudando radicalmente a experiência dos nossos produtos e serviços, como que isso já está influenciando em a gente ter plataformas e dispositivos que sejam cada vez mais úteis e como que a gente faz isso de uma abordagem que ela seja ousada, mas ao mesmo tempo responsável. Ousadia e responsabilidade tem que andar lado a lado. Como eu falei para vocês, são bilhões de pessoas que usam os nossos produtos. Se a gente oferecesse alguma informação errada, a gente iria completamente contra a missão que o Google tem de organizar as informações e torná-las úteis e acessíveis para todo mundo. E é por isso que quando a gente fala principalmente de inteligência artificial generativa, e vocês devem ouvir outros termos como Large Language Models, LLMs, ou ChatGPT, Gemini, entre outros, são modelos que eles são geradores de conteúdo.
Eles não são buscadores de conteúdo. O que significa que eles estão produzindo o conteúdo que melhor vai te agradar quando você está colocando aquilo. E qual que é o problema quando a gente está falando de inteligência artificial generativa? Quando eu crio uma rota no Waze ou no Google Maps, eu tenho muito claro qual que é o meu objetivo, que é sair de um ponto e chegar em outro. Quando eu estou, por exemplo, utilizando eu estou assistindo um vídeo no YouTube, o algoritmo, ele sabe predizer qual que é o próximo vídeo que ele deveria me mostrar com base na série histórica de vídeos que eu estou assistindo. Então, ele vai tentar te trazer um vídeo que você gosta de assistir. Quando vocês estão usando um Large Language Model, um grande modelo de linguagem, o Gemini, ChatGPT, qualquer outro, qual que é o ponto? Vocês estão pedindo para ele gerar um texto, uma foto ou um vídeo. Mas a gente pode gerar um conteúdo que ele seja factual, porque vocês estão fazendo um trabalho da faculdade, vocês querem achar informação e vocês não querem procurar no Google, porque talvez vocês não querem clicar em vários links, vocês querem já ter a resposta pronta. Ou vocês podem usar de uma maneira mais criativa, onde vocês querem simplesmente fazer uma letra de música, fazer um rap, fazer uma poesia ou algo do tipo. E qual que é o problema? Se eu estou criando algo que criatividade é importante, factualidade não, inventar o conteúdo está tudo bem. Mas se eu estou fazendo uma tarefa que eu tenho uma necessidade, um compromisso com a verdade, com a factualidade, inventar conteúdo pode ser extremamente problemático, e quem pega esse conteúdo sem fazer a checagem de verificação do conteúdo pode estar proporcionando desinformação para outras pessoas. E é por isso que eu vou falar ao longo da minha apresentação muitas vezes essa questão da responsabilidade e o compromisso que a gente tem com a factualidade das informações. Os avanços da inteligência artificial generativa, eles já estão nos produtos do Google desde o final de 2022, de uma maneira mais proeminente, mas a inteligência artificial, de uma maneira geral, ela já está presente nos produtos do Google há décadas. O Google se posicionou como uma empresa pioneira em inteligência artificial em 2016, no Google I.O., quando o Sundar, que é o nosso CEO, se posicionou que o Google seria uma empresa AI First. E vocês vão ver que vários dos produtos eles já estão com inteligência artificial nativa dentro deles. E a responsabilidade vem justamente do número de pessoas que estão usando esses produtos. Como eu falei para vocês, a gente tem mais de 15 produtos que são usados por pelo menos 500 mil de pessoas e empresas, e a gente tem 7 produtos que são usados por 2 bilhões de pessoas todos os meses. Então é muita gente, e é por isso que a gente tem essa necessidade de responsabilidade o tempo todo. E o Gemini, que é a nossa marca mais recente, por assim dizer, ela tem menos de 2 anos, ele é um modelo. Então, hoje, vocês podem usar o aplicativo do Gemini, que ele está disponível no Android, no iOS, e ele tem a mesma funcionalidade que os outros grandes modelos de linguagem, como Perplexity, Claude, ChatGPT e assim por diante. Mas antes de ser um aplicativo, o Gemini ele é um modelo. Hoje, o modelo mais recente que a gente tem é o Gemini 2.5, que é o que está embarcado não só no Gemini aplicativo que vocês usam, mas ele também está em uma série de outros produtos do Google, seja as APIs que os desenvolvedores e empresas usam através do Vertex, seja quando vocês estão fazendo uma busca na pesquisa do Google, no google.com, e ele traz aquela visão geral criada por inteligência artificial, tudo isso já usa o modelo do Gemini 2.5. Então, o Gemini, ele não só é um aplicativo, mas ele já está embarcado em uma série de outros serviços que a gente tem internamente. E dentro desse modelo, a gente tem outros modelos que fazem com que a experiência seja mais rica. A gente tem o Imagen 4, que é o nosso gerador de imagem, mas não sei se vocês viram, nas últimas semanas, teve um gerador de imagem nosso também, que ele tomou um pouco as redes sociais com as pessoas gerando muito conteúdo, que foi o Nano Banana. Alguém que ouviu falar do Nano Banana? O Nano Banana ele é do Google, ele é o nosso modelo de geração de imagem mais recente e mais acurado, e em todos os testes do LM Arena, que avalia tudo que tem de disponível hoje, colocam o Nano Banana e o Imagen 4 como o melhor modelo de geração de imagem disponível no mercado hoje em dia. E o nosso modelo de geração de vídeo é o Veo 3. Gemini agora gera sons. Teste agora. Parece simples, mas gerar vídeo extremamente acurados, com áudio, funcionando em português brasileiro, não é uma coisa trivial. E isso já está disponível em inglês desde maio, e desde junho a gente também tornou isso possível em português. Então, todo mundo que utilizar a versão paga do Gemini consegue gerar alguns conteúdos em vídeo,
E há 2 finais de semana atrás, a gente fez uma promoção onde qualquer pessoa, pago ou não pago, podia usar por 72 horas o nosso modelo de geração de vídeo de maneira gratuita, com 4 gerações de vídeo possíveis. E a gente tem feito muito isso. Vamos lembrar que o título da minha apresentação é por uma inteligência artificial útil e acessível para todo mundo. Então, vocês vão ver que muitas vezes o Google vai trabalhar o mais rápido possível para tudo que está na versão paga ser disponibilizado gratuitamente para todo mundo. Hoje existe uma limitação de capacidade para a gente conseguir fazer isso, porque os grandes modelos de linguagem, eles demandam muita capacidade computacional, então a gente não conseguiria tornar tudo disso acessível para todo mundo. Inclusive, na semana passada, o Google disponibilizou um relatório de sustentabilidade que mostra o que ele tem feito para diminuir o impacto ambiental dos modelos de linguagem que a gente tem desenvolvido, porque os grandes modelos de linguagem, eles chegam a consumir quase 15 vezes mais energia do que uma simples busca no Google. Então, coisas que vocês hoje buscam no Gemini ou no ChatGPT e demais, se vocês buscassem no Google, vocês estariam economizando 15 vezes a energia, mas entendemos que beleza, não queremos buscar no Google, queremos buscar nesses outros, mas tem um impacto no meio ambiente, é isso que a gente está trabalhando para equalizar. Então, como que a gente tem colocado isso dentro dos nossos produtos e serviços para trazer mais produtividade, mais criatividade para as pessoas? Como eu falei para vocês, a gente tem o Gemini, o modelo, também disponível no google.com, no aplicativo do Google que já vem embarcado no Android. E a gente já tem a visão geral criada por inteligência artificial disponível em português no Brasil desde o ano passado. Então, o AI Overviews, ele é esse breve resumo que aparece no início de algumas das buscas, e ele já está disponível para todo mundo que quiser testar aqui. Uma evolução do AI Overviews, que a gente lançou nos Estados Unidos, também em maio, e vai vir para o Brasil num futuro muito, muito, muito próximo. Eu não posso falar quando, mas se eu fosse vocês, eu ficava de olho nas notícias das próximas horas. A gente vai ter o modo IA disponível em português. Então, a gente já tem um modo IA disponível hoje em inglês, para quem fizer buscas em inglês, e a gente vai ter uma nova leva de expansão, onde o Brasil foi um mercado priorizado, então fiquem de olho nas notícias nas próximas horas. Uma outra coisa que a gente tem feito é o Deep Research. Então, vocês já devem ter visto que é a pesquisa aprofundada que está disponível no Gemini. A pesquisa aprofundada, ela também vai para a busca, o que vai permitir que a gente faça buscas e pesquisas cada vez mais complexas. No exemplo que eu trago aqui, ele está pequenininho, difícil de ler, mas só para vocês terem o contexto do tudo que ele está trazendo, é uma pessoa que está fazendo uma pesquisa, que está procurando por acampamento de verão, próximo a ela, que ela possa levar crianças de 7 a 9 anos, e que tenha uma alimentação que seja amigável para pessoas vegetarianas. Essa é a complexidade de buscas que a gente vai conseguir atender com a inteligência artificial empoderando não só o Gemini, mas a nossa tradicional busca do Google. E além do Deep Research, a gente tem um projeto que a gente apresentou no Google I/O em maio também, que a gente apresentou como Projeto Mariner. O Projeto Mariner, ele se utiliza de agentes, que é outro termo que provavelmente vocês estão ouvindo falar muito quando se fala de inteligência artificial. Então, ele se utiliza de agentes para executar tarefas dentro de alguns websites que permitem que o crawler do Google entre e execute algumas ações. Então, aqui é um exemplo de uma pessoa que está buscando por assentos para assistir um jogo de beisebol, mas não vai ser mais aquela experiência onde, por exemplo, traz, você consegue comprar os ingressos através da Simpla, da Ingresse ou da Ticketmaster. Ela vai conseguir efetivamente entrar no site, ver quais são os assentos que estão disponíveis e já te trazer exatamente qual é a área, qual que é o assento, se tem lugar um sentado do lado do outro e assim por diante. O que vai facilitar muito para a gente não ter que ficar indo e voltando e buscando e refinando as buscas. Então, isso tudo é a inteligência artificial empoderando a pesquisa do Google. E quando a gente fala de também utilizar o Google Lens, esse é o provador virtual, que é um outro recurso que a gente apresentou. Ele ainda não está disponível no Brasil, mas já está disponível para teste nos Estados Unidos, onde você consegue, com apenas uma foto, você faz o upload e você consegue verificar como que essa foto ficaria em você. A gente lançou isso em maio, mas com o Nano Banana, o que eu tenho visto algumas pessoas fazerem, que eu achei um recurso extremamente inteligente, as pessoas sobem a foto delas,
sobem a foto da roupa que elas estão pensando em comprar e pede para o Nano Banana aplicar. É uma maneira mais scrap, mas ao mesmo tempo super eficiente de você saber. Então as pessoas têm feito isso para ver como que um look ficaria para o festival, como que ficaria a unha se você aplicasse algum esmalte específico. Então, onde você precisa de suporte visual, a gente vai ter o provador virtual, mas o Nano Banana já está fazendo uma série de coisas como essa. E o nosso sonho com esses avanços é a gente tornar o Gemini cada vez mais um assistente pessoal e proativo que possa ajudar a gente nas nossas tarefas diárias. Se a gente for parar para pensar, o Google Assistente, até uns 3 anos atrás, ele fazia tarefas um pouco limitadas, do ponto de, me bota um alarme, acende essa luz, apaga o fogão que tiver conectado com uma rede inteligente ligada por algum termostrato ou coisa do tipo, mas eram tarefas meio não convencionais. Hoje, com o Gemini Live, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, onde é possível a gente não só falar em tempo real, mas também compartilhar a nossa tela e mostrar o que a gente está vendo, para daí ter uma conversa mais profunda, a gente vai conseguir fazer cada vez mais coisas como essa aqui, que é o nosso presidente do Google Brasil, explorando um pouco o MASP. Aqui, então, é a gente mostrando como que você pode ler um caderno, ler alguma anotação e tomar uma ação em cima disso, mas acho que o mais legal é a gente mostrar isso funcionando no Gemini, MASP. que edifício é esse? Esse é o MASP, um dos museus mais importantes do Brasil. O prédio em si é uma obra de arte, projetado pela Lina Bobardi. Em São Paulo, a cidade da inovação, o futuro se desenha a cada instante. Não só por meio da tecnologia, mas também pela cultura e pela arte. Vamos explorar juntos o icônico MASP, de uma maneira completamente nova, usando a câmera do meu celular e o Gemini Live. Que obra é essa? Essa é uma das 6 versões do retrato de Madame Junot, pintada por Van Gogh em 1890. Quer saber mais sobre essa obra? Sim, em que período artístico essa obra foi pintada? Essa obra é do período pós-impressionista. Quer saber mais sobre o estilo dele? Agora não, obrigado, mas olha só esse texto. Você pode traduzir ele para mim? Claro, o texto descreve a vida e obra de Cândido Portinari. Com o Gemini Live, você pode explorar e interagir com o mundo ao seu redor de uma forma totalmente nova. Gemini, que obra foi essa que a gente acabou de passar? A Moema, feita por Victor Meirelles em 1866. Adorei o passeio. O que você sugere das opções aqui da loja para a gente levar para casa? Considerando seu interesse por arte e design, talvez um conjunto de canecas com as obras do museu? Ou, se preferir algo decorativo, aquelas miniaturas são bem charmosas. O que te agrada mais? Gostei dessas peças. Onde é que será que essa miniatura aqui pode ficar legal lá em casa? Ficam ótimas em vários lugares. Você pode colocá-las em uma estante na sala, no hall de entrada, ou até mesmo no seu escritório. Gemini, você sabe que eu gosto de surfar, né? Tem alguma obra aqui no MASP com essa temática de mar para poder levar para casa? Que legal que você gosta de surfar. Tem sim, por exemplo, uma tela chamada Canto de Praia. Posso falar mais sobre ela, mas o MASP não vende suas obras, só o que você está vendo na loja do museu mesmo. O Gemini é um assistente de IA criado para você. Ele te acompanha em todo lugar, pronto para te ajudar no que você precisar. Desde explorações a tarefa do dia a dia, tornando tudo mais interativo e acessível. Esse é o futuro que o Google quer ajudar a construir. Transforme o seu dia com o Gemini, o assistente de IA do Google. Então, o Gemini Live está disponível na versão gratuita do app, então para qualquer um que quiser testar, naquela barra de comandos que a gente tem na parte inferior, do lado do microfone onde vocês podem mandar comandos de voz, ele tem o íconezinho de som, onde se você clicar ele vai abrir o Gemini Live em áudio, só que se você habilitar a câmera, você pode não só compartilhar a tela do seu celular, como também projetar a câmera e mostrar as coisas que vocês estão vendo. Eu super sugiro testar para as diferentes coisas, que nem a gente falou do negócio de você ver como que a planta tá. Agora, em vez de tirar uma foto, subir e perguntar, você pode simplesmente apontar o Gemini Live e mostrar. Ele é muito útil para outras coisas, como, por exemplo, estou cozinhando e tem uma série de itens que eu não sei nem se eu poderia usar ou não. Eu aponto ali e falo, me ajuda a montar uma receita agora com esses itens que eu tenho aqui na geladeira. Então, poderia pensar em uma série de casos de uso, mas o que eu acho mais legal é que justamente hoje ele já está disponível na versão gratuita para todo mundo. E quando eu falo de estar disponível na versão gratuita para todo mundo,
a gente tem feito o máximo de esforço possível para disponibilizar isso na maioria dos devices e aparelhos, celulares, computadores, tablets, e a gente sempre testa isso dentro dos aplicativos que a gente tem dentro de casa e plataformas que a gente tem dentro de casa. Então, hoje o Android, ele tem mais de 86% das pessoas aqui no Brasil que tem um aparelho Android, então já tem o Gemini embarcado, e a gente tem feito uma série de aplicações de inteligência artificial, além do Gemini, para tornar a experiência do Android ainda melhor. Uma delas é o Circule para Pesquisar, onde vocês podem utilizar redes sociais como Instagram, TikTok, Pinterest, entre outros, e se vocês quiserem saber mais sobre alguma imagem, em vez de ter que tirar uma captura de tela, subir no Google Lens ou coisas do tipo, você simplesmente segura o botão de assistência, você vai poder circular exatamente o que você queria destacar daquela imagem, e você fala, ó, eu gostei da roupa que essa pessoa aqui está usando, onde que eu consigo comprar? E ele vai trazer daí qual que era a roupa, o modelo, lojas que tem disponível, assim por diante. Aqui tem um exemplo de comida, então, que comida que é essa? Onde eu consigo comprar essa comida? Ele já vai te jogar na busca no Google, vai procurar por lugares próximos a você, e vai tornar essa experiência ainda mais fluida. Além do Circule para Pesquisar, tem uma série de recursos que elas são extremamente úteis, que a gente não fala tanto, porque não é tanto purpurina, não é tão sexy de falar, mas o Brasil ele é um dos principais mercados em roubos de aparelhos celulares. E é por isso que a gente desenvolveu, primeiro no Brasil, uma funcionalidade do Android, que depois ela foi expandida para o mundo inteiro, onde a gente colocou o recurso anti-roubo, que é o bloqueio por detecção de roubo, onde ele percebe a velocidade que o seu celular passou a se movimentar, e ele vê que tem uma quebra de padrão ali, então provavelmente alguém tomou o celular da sua mão, e por conta disso ele trava a tela do celular, para se a pessoa pegou o seu celular desbloqueado, já bloquear na mesma hora. Desde que esse recurso foi disponibilizado, a gente já conseguiu ver mais de 50 mil aparelhos que habilitaram esse recurso e não foram desbloqueados nas próximas 24 horas, o que potencialmente mostra que foram aparelhos que foram furtados, por isso que o celular não foi desbloqueado. Além disso, a gente tem um bloqueio remoto. O bloqueio remoto, ele é um bloqueio onde você, através do número do seu celular, você consegue entrar num site e bloquear a tela dele. A gente viu um aumento de 30% no uso desse recurso durante o carnaval, então, que mostra que muito provavelmente as pessoas tiveram o seu celular furtado, não perceberam na hora e depois conseguiram entrar nesse site e bloquear de maneira remota. Inclusive, a gente fez uma parceria com a Polícia Federal, onde a Polícia Federal agora também já utiliza esse recurso para, se você for reportar um furto na mesma hora, uma das coisas que eles já fazem de início é ver se seu celular está bloqueado. E a outra coisa é o bloqueio de dispositivo offline. Quem aqui já teve um celular roubado, furtado, sabe que uma das primeiras coisas que o bandido faz é botar no modo avião, porque daí ele vai deixar o seu celular offline. O que esse recurso faz é, se ele perceber que o celular está por muito mais do que alguns segundos no modo offline, ele automaticamente destrava, e se você tiver com o celular, você destrava na mesma hora, mas se for uma outra pessoa, a pessoa não só não vai conseguir colocar o celular no modo avião, como também vai ter o celular travado e não vai conseguir mexer nele. Então, são coisas que a gente se orgulha muito, pode não ser tão interessante quanto fazer uma visita guiada no MASP, mas é muito útil para pessoas que estão passando por essas questões onde elas são colocadas em situação de risco. E daí, quando eu falo para vocês dessa questão da gente trabalhar de uma maneira ousada, mas também ser muito responsável, a responsabilidade ela acontece de várias formas. Então, a primeira coisa que a gente faz é que a gente sempre tem uma abordagem que ela é faseada. Então, quando eu falo para vocês que o modo IA já está disponível em inglês nos Estados Unidos, e depois ele vem em inglês para o Brasil, e depois ele vem em português para o Brasil, essa abordagem faseada é para justamente garantir que a gente tem tempo para fazer todos os testes, onde a gente consegue garantir que o modelo ele não vai ter viés dentro das respostas, ou vai pelo menos ser minimizado, vai garantir que a gente tenha a possibilidade de trabalhar em parceria com a comunidade acadêmica ou com outros experts do assunto para testar e ver se a gente tem alguma coisa que internamente a gente não prestou atenção, mas que um especialista consegue detectar. A gente consegue disponibilizar externamente para a comunidade acadêmica e validar tudo que está sendo feito. Não à toa, em 2017, o Google publicou um artigo científico que chamava "A atenção é tudo que você precisa".
Nesse artigo científico, a gente comunicava o lançamento de uma descoberta que era a tecnologia chamada Transformers, e essa tecnologia Transformers, ela é o T de um aplicativo GPT que muita gente usa. Então, foi o Google que desenvolveu essa tecnologia. A única coisa é que a gente disponibilizou isso para todo mundo via um artigo científico, e a gente não transformou isso num produto, porque a gente achava que as pessoas ainda não estavam prontas para usar LLMs, grandes modelos de linguagem, até que depois foi lançado um GPT externamente, e o Google sentiu que já tinham produtos disponíveis, fazia sentido a gente lançar o Bard, o Gemini, assim por diante. Mas isso é parte da abordagem que a gente tem de ser ousado e responsável. Por isso que a gente tem que fazer com que isso, às vezes, atrase um pouco o nosso roadmap de produto para alguns países, mas isso é feito para justamente a gente garantir que isso vai ser feito de uma maneira que a gente vai colocar o mínimo de pessoa em risco, lembrando que a gente tem mais de 15 produtos que são mais de 500 mil de pessoas usando e 7 produtos que são 2 bilhões de pessoas usando. Exemplos de como que a inteligência artificial tem sido utilizada fora do contexto do nosso dia a dia, mas que também mostra um pouco dessa abordagem responsável que a gente tem, é uma parceria local que a gente fez com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, onde a gente captura imagens de satélite, processa com os nossos algoritmos de imagem computacional, e a gente consegue fazer predição de incêndios, e diminuir bastante daí o incêndio num momento que ele ainda está super embrionário. Esse projeto foi um projeto que ele teve tanta relevância que o IBAMA depois procurou a gente, e daí hoje a gente colabora com o IBAMA, onde coisas que a gente não consegue detectar através de reconhecimento de imagem computacional, a gente consegue detectar através de alguma ferramenta que o IBAMA tem, e junto com esses recursos a gente disponibiliza essa informação para todo mundo que tem aparelho Android. Então, são parcerias que a gente faz para diminuir o volume de queimadas e outros acidentes que a gente tem. A gente tem também detecção de enchentes, entre vários outros incidentes que podem acontecer. Uma outra coisa é como a inteligência artificial está sendo utilizada para reduzir lentidão do trânsito. Se vocês pararem para pensar, o tanto de gente aqui que utiliza o Google Maps ou o Waze ao longo das jornadas, a gente tem um volume de dados que hoje, se disponibilizado para as prefeituras, pode se tornar em informação útil para justamente diminuir o problema do trânsito que a gente tem no Brasil e em São Paulo especificamente. O projeto Green Lights, ele é um projeto que ele foi lançado globalmente, e o Rio de Janeiro já estava na fase inicial, e hoje no Brasil também a gente tem o projeto Green Light já aplicado em São Caetano do Sul e Campinas. E para vocês terem ideia de alguns dos resultados preliminares, nas cidades onde a gente compartilha essa informação do trânsito, a gente já percebeu que a gente diminui em 30% o percentual de carros parados ou em lentidão em semáforos, e isso tem diminuído em 10% o volume de emissão de CO2 nessas regiões onde os semáforos já são automatizados com essas informações do Google Maps e do Waze. Então, mais uma vez, é uma coisa que às vezes a gente não vê tanto porque não está disponível e acessível na nossa mão, mas é uma informação que está sendo utilizada por prefeituras e já está gerando um impacto, inclusive, aqui no Brasil. Quando eu falei para vocês, os grandes modelos de linguagem e outras tecnologias, elas podem fazer muito bem, mas se não utilizada de uma maneira responsável, elas também podem ter um potencial bem discriminatório e ofensivo. E é por isso que a gente trabalha com o Educamídia para justamente educar educadores. Então foram mais de 190 mil educadores treinados nos últimos anos, que impactam indiretamente 3,2 milhões de estudantes, onde a gente dá aula de letramento digital para justamente capacitar as pessoas em utilizarem tecnologia para fazer verificação de acuracidade das informações, saber se aquela informação é fake news ou não, se aquela imagem é gerada por inteligência artificial ou não, se aquele conteúdo que está sendo compartilhado por muita gente, qual que é a procedência dele, porque às vezes é um conteúdo verdadeiro, mas está sendo compartilhado fora de contexto e assim por diante. Então a gente tem parcerias como a da Educamídia para justamente ajudar no letramento digital das pessoas. E daí, indo para uma parte final já da minha fala, a gente tem também outros cursos e certificações, como uma parceria que a gente tem com o Coursera, onde a gente tem uma série de cursos lá, que vai desde cursos de capacitação em cibersegurança ou UX design, e os cursos mais recentes que a gente lançou
tem os fundamentos de inteligência artificial, que falam como que a gente está na jornada de desenvolvimento de IA, o que é a IA generativa, como utilizar, e tudo que é dito lá, vocês podem testar e aplicar não apenas no Gemini, mas no ChatGPT e qualquer outro produto. Então, é inteligência artificial de uma maneira generalizada, não é para tentar catequizar dos produtos do Google. E um outro que a gente lançou recentemente é o AI Prompting Essentials, que então a essência de fazer um bom comando. Para quem tiver a disponibilidade de ver, um bom comando ele segue uma lógica de você colocar qual que é a persona que você quer que o LLM incorpore, qual que é o objetivo que ele precisa executar, que geralmente começa com uma frase de ação, você dá especificações claras de formatação e estilo de resposta, e você traz exemplos de como você esperaria. Se vocês verem a estrutura de um bom comando versus um comando qualquer, que às vezes a gente só fala, me gere uma imagem, deu como Cavaleiro Jedi, vocês vão ver a diferença de um bom comando para um comando tradicional que a gente chama de comando preguiçoso. Tipo, o output do LLM, ela é radical. E esses cursos que a gente disponibiliza no Coursera já foram acessados por hoje mais de 3 milhões de pessoas só no Brasil, que tiram essas certificações, que ajuda justamente numa complementação, toda a grade curricular que a gente tem para ajudar numa busca de emprego e assim por diante. Então, assim como eu falei para vocês no início da minha fala, o objetivo que eu tinha hoje aqui era trazer não só o que o Google tem de mais novo de inteligência artificial, que é o Gemini, o modelo 2.5 incorporado na busca, no Maps e assim por diante, mas também mostrar como que a gente tem utilizado a inteligência artificial no dia a dia para melhorar a experiência das nossas plataformas, como, por exemplo, o Android, e como que a gente tem feito uma série de outras parcerias para tornar isso cada vez mais acessível de uma maneira que seja ousada, mas ainda assim super responsável. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado, Léo, foi perfeito. É incrível como a gente vê como essa ferramenta que é tão atualizada, ela continua se atualizando para ajudar, enfim, muito bom. Eu vou passar para o Caio, que vai cuidar das perguntas agora. Oi, gente, bom dia. A gente vai agora partir para as perguntas, vai passar aqui na tela esse QR Code, é só vocês escanearem ele com a câmera e podem mandar perguntas anônimas, tá bom? E a gente vai resolvendo aqui. Já temos a primeira pergunta. Tudo bom? Obrigada pela sua palestra. Não sei se você vai poder responder, mas vamos ver o que você pode responder. Considerando todas as mudanças que a inteligência artificial está trazendo para a forma de busca, o que vocês estão recomendando e o que vocês estão fazendo em relação aos clientes, em termos de tanto publicidade paga, quanto quando a gente pensa em Search Engine Optimization? Tá? O que seriam as principais preocupações ou as principais dicas para esses clientes? Perfeito. É um assunto que é muito novo até para a gente, tá? Acho que, assim, de todos os conteúdos que a gente tem disponibilizado, tem um conteúdo só que mostra melhores práticas de como que os sites poderiam se adaptar. A gente tem visto muitas empresas e consultorias usarem o termo GEO em vez de SEO, né, que seria o Generative Engine Optimization, e a gente vê que justamente produzir conteúdo de qualidade se tornou mais relevante do que nunca. Porque antes o conteúdo de qualidade ele era ranqueado nos primeiros resultados, mas podia simplesmente as pessoas não acessarem. Agora, esse conteúdo ele vai ser melhor destacado, então ele vai ter mais protagonismo na resposta, e o que a gente tem evoluído é de sempre tentar colocar qual foi a fonte daquilo, de onde essa informação foi gerada. Uma dificuldade técnica é que hoje os modelos de inteligência artificial generativa, eles não buscam a informação, eles constroem com base numa série de fontes. Então, os que vão aparecer primeiro são as fontes autoritativas mais representativas daquele assunto. Então, ter um site que seja uma fonte autoritativa é mais relevante do que nunca. Pessoas que antes aplicavam técnicas de SEO para ficar só replicando conteúdos de outro site vão perder cada vez mais relevância, o que faz sentido. Do ponto de vista de monetização,
o AI, o modo IA, ele ainda não tem ads nele, nem nos Estados Unidos e nem no que a gente está expandindo para o mundo. Então, a gente ainda não viu impacto em receita. A gente tem visto que algumas verticais, elas mudam bastante o comportamento de busca delas. Então, tinham buscas que as pessoas tinham deixado de fazer no Google, como, por exemplo, buscas de como fazer algo. Como construir algo, como montar. Eram coisas que era muito mais fácil você fazer no YouTube do que no Google. Essas buscas, elas voltaram a vir para o Google. Então, de uma maneira geral, a gente viu um aumento no uso da busca do Google, principalmente por demográficos mais jovens que tinham deixado de usar o Google como plataforma prioritária. De tráfego para o site, a gente ainda não viu nenhum impacto de queda de tráfego direto para a imprensa, mas é porque justamente ainda é muito novo. Tá bom? Espero que tenha respondido dentro do possível. Bom, vamos partir para as perguntas online aqui. Teve mais likes. Como o Google tem se posicionado em relação ao impacto do TikTok como a plataforma de busca sendo utilizada pela Gen Z? Perfeito, boa pergunta. Acho que o Google ele não faz nada como resposta a um concorrente. Ele faz com base em resposta a um comportamento da sociedade das pessoas. Então, quando a gente fala da Gen Z estar utilizando o TikTok, o Instagram como uma ferramenta de pesquisa, isso tem comportamentos da sociedade atual que mostram que o Google deixou de entregar aquilo e, por isso, outros produtos estão sendo utilizados. Como, por exemplo, a busca ser mais visual. Muita gente deixou de usar a busca do Google e passou a utilizar outras plataformas porque justamente o Google era um monte de link azul que era zero atrativo e não passava, por exemplo, se eu estava procurando um lugar para comer, não passava a vibe do lugar, eu não conseguia entender aquilo. Então, o que o Google tem feito é uma série de coisas. Primeiro, quando eu falo para vocês de que a gente, no Google Maps, a gente tem 500 mil de pessoas que são os local guides e que a gente tem 250 milhões de estabelecimentos lá, a gente percebeu, por exemplo, que aqui no Brasil o Google Maps ele não passava o melhor da vibe do local, não tinha as informações mais atualizadas, principalmente do ponto de vista de imagem. Então, a gente fez parceria com o Sebrae, com a Abrazel e com uma série de outras empresas para justamente colocar mais conteúdo de qualidade, e a gente utiliza inteligência artificial para justamente, antes, um pequeno estabelecimento que tem 3 pessoas trabalhando, ele não ia digitalizar o cardápio dele para subir no Google Maps, não faz parte do dia a dia deles. Hoje, com uma foto, ele consegue digitalizar o cardápio inteiro e tornar isso mais acessível. Então, o que a gente tem feito é justamente não desenvolver nada com base em resposta a alguma coisa que a concorrência fez, mas desenvolver algo com base no que a gente tem visto do que as pessoas estão precisando. E Gen Z é justamente isso. Eu não quero clicar em vários links, eu quero uma resposta mais resumida. O que o Google desenvolveu? A busca do AI Mode e o AI Overviews. Eu quero mais conteúdo visual, principalmente conteúdo de vídeo. Vocês vão ver que em vários dos resultados da busca, ele aparece conteúdos de redes sociais, inclusive dessas plataformas do TikTok, plataformas concorrentes, assim como aparece do YouTube Shorts. Então, o que a gente tem feito é tentar se adaptar. E, como eu estava falando na resposta anterior, a gente já vê que demográficos específicos, como a geração Z, voltaram a crescer no uso do Google depois que a gente lançou esses outros produtos. Então, e vamos pensar que eu estou falando muito aqui do Gemini, mas a gente tem uma série de outros produtos também que são uma resposta a essa evolução da cultura, que é, por exemplo, o YouTube, que sempre foi uma plataforma de vídeos longos, está investindo muito nos conteúdos de shorts, e investir no conteúdo de shorts significa capacitar os criadores de conteúdo, porque às vezes os criadores de conteúdo, eles estão usando as plataformas que não são as plataformas do Google, mas o Google já tem um modelo de monetização que funciona super bem para criadores de conteúdo com modelo de revenue share, que outras plataformas não têm. Então, a gente está tentando adaptar as nossas plataformas para esses novos comportamentos. Obrigado por baita explicação. Agora, para os estudantes que estão aqui presentes, que querem trabalhar com IA no futuro, por onde você recomendaria começar? Perfeito. Acho que tem 2 coisas. A maioria daqui é da USP, né? Quem aqui já está usando o benefício do Gemini gratuito pelos próximos 12 meses? Então, para todo mundo que não levantou a mão, se vocês procurarem Gemini estudantes, vocês vão ver que hoje todo mundo que é estudante universitário tem acesso gratuito ao plano AI Pro por 12 meses.
E não é só o Gemini a versão paga, mas vocês também têm acesso a 2 terabytes de armazenamento no Google Drive, vocês têm acesso à versão avançada do Notebook LM e várias outras ferramentas. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? O meu chefe fala uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que ele fala assim, você não aprende a surfar sentado na praia e assistindo o vídeo do Medina. Você tem que cair no mar. Então, se vocês querem ser pessoas que vão mexer com inteligência artificial no futuro, vocês têm que mexer agora. Vocês têm que aprender, vocês têm que errar. Só que assim, não adianta errar, reclamar e parar de usar. Tem que ver o que a ferramenta tem de ruim para ver se ela melhorou com o passar do tempo. Tem que ver o que vocês erraram, porque às vezes o problema está no comando de vocês e não na ferramenta em si. E para isso, tem o outro ponto que é, tem que treinar, mas tem que estudar. E para estudar, tem essas 2 certificações do Coursera, que eu falei para vocês do Google, então o AI Essentials e o Prompt Essentials. Eles estão disponíveis em português, são cursos que estão disponíveis de graça. Você só paga se você quiser pegar a certificação depois. Mas isso é super relevante. Eu hoje, quando eu estou entrevistando no Google, se tem uma coisa para mim que já acende um mega alerta vermelho quando eu estou entrevistando alguém, é quando a pessoa vem e fala, meu, inteligência artificial é o futuro, inteligência artificial é mega inovação, é novidade, vamos usar muito. Eu falo, tá aí, desde 1956 a gente tem feito o quê, então? Ignorado? Então, pessoas que... Tem uma frase do Picasso que é, conheça as regras como um profissional para você poder quebrá-las como um artista. Tem muita gente hoje se vendendo como engenheiro de prompt, como pessoa especialista de inteligência artificial, que está usando o ChatGPT há 3 anos. Quem trabalha com inteligência artificial sabe separar o joio do trigo. Então, assim, estudem, porque tem que ter projetos, não dá para você chegar hoje falando que você é um especialista em inteligência artificial, sem ter feito algum use case. Eu dou aula na graduação para estudantes de administração, e a gente tem uma etapa de prototipagem que antes você fazia telas no Google Slide ou no PowerPoint, ou no máximo fazia umas telas no Figma. Hoje, se um estudante não vem para mim com um protótipo navegável que ele consegue fazer no Lovable, no Gemini, no ChatGPT, para mim essa pessoa já está ficando para trás. Então, eu acho que já tem muitos recursos disponíveis que vocês poderiam estar utilizando nas aulas hoje, e só no último trimestre do ano passado, o Google treinou mais de 9.000 educadores para justamente verem como utilizar a inteligência artificial generativa em sala de aula. Porque se a gente não preparar os educadores, daí muito provavelmente a gente vai perder o controle de utilizar isso de uma maneira que seja responsável. Então, para tentar sumarizar um pouco a minha resposta se vocês querem trabalhar com inteligência artificial no futuro, vai para o mar, vai usar, vai testar, vai aprender com os erros e vai estudar. Porque tem muito livro, muito conteúdo. Eu leio hoje, por dia, 12 newsletters que falam sobre o que está acontecendo no mercado de inteligência artificial. Só newsletter. Além de pessoas que eu sigo no LinkedIn, pessoas que eu sigo no X, cursos que eu faço. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, vocês vão ver que em 2019 eu já estava fazendo curso de inteligência artificial. 2019. A gente teve o ChatGPT lançado no outubro de 2022. Então, tem muito curso bom disponível que fala sobre machine learning, processamento neural e coisas do tipo. Então, dá para estudar e se manter testando. Léo, muito obrigado por ter sanado nossas dúvidas. Agora seguiremos para o sorteio e passo a palavra para o Lorenzo. Bom, gente, de novo, antes de tudo, já tá... foi. Eu ia falar para o Léo que a palestra foi incrível, realmente, muitos conhecidos. Tem mais. Tem mais. Gente, tem mais. São os mais legais. Já vamos descobrir o que é. Então, gente, ia falar de novo. Muito obrigado pro Léo por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Realmente, agradeço. Todo mundo que viu a palestra sabe quão importantes são esses conhecimentos, né? Muito atuais, muito valioso a gente ter receber essa palestra sua. Foi muito importante. Mas agora, vamos descobrir o que tem nesses brindezinhos aqui. A gente já consegue ver aqui a sacolinha da Android, mochilinha super bonita. E vamos descobrir junto o que tem aqui dentro, hein? Faz um unboxing. Primeiro, uma mochila do YouTube. Para todo mundo aí, estudante da USP.
vai carregar todos os nossos livros e cadernos que a gente tem que estudar. Agora, adesivos do Android. Super bonito. E um caderninho do Android também, um pequeno. Ah, não. São post-it. Eu não consigo abrir. Não, tem caderno e post-it. É caderno e post-it, tudo junto no da Android, hein? Ó. Exclusivo aí, hein? Agora, tem muita coisa, gente. Mais adesivo aqui do YouTube agora e do The Sims. Do YouTube e do The Sims aí, muitos adesivos. Nossa, tem muita coisa aqui, gente. Agora um óculos da Android também. Óculos escuro aí. Gente, todo mundo vai sair daqui muito chique. Mais um caderninho agora do Gemini com uma caneta. E, por último, tem mais inclusive na real, um travesseiro do Gemini, uma almofada. E ainda não acabou. Nossa. Uma caneta da Google. É bonita. E mais adesivo do Gemini também. E é isso. Agora vamos ver pro que ele deu agora aqui. Esse é o caderninho. Ah, e tem mais um caderninho da Google também, com uma caneta. Então, vamos lá. Deixa eu guardar tudo aqui. Sortear os nomes agora. Esse sorteio à parte, sorteio as 3 ecobags, E daí os outros, pra quem não ganhou, daí pode pegar esse daí. Fechou. Tá bom? Obrigado. Qualquer momento. Ah, e uns avisos antes. Se o nome aqui for sorteado e a pessoa não está presente na palestra, vai ser refeito. E se for sorteado alguém que já foi sorteado na palestra anterior do TikTok, também não vai poder pegar nenhum brinde, tá? E, inclusive, como o Léo aqui chegou e disponibilizou mais caderninho pra gente, vai ser primeiro, os 3 primeiros nomes aqui vão receber as sacolas e depois vai ter mais 12 nomes ressorteados só pro caderninho ali, tá? Vamos ver aí então, gente. Lorena da Silva Rodrigues. Tá aí. Parabéns, hein? Boa, gente. Próximo. Ana Carolina Balieiro Perim. Parabéns. E a última sacola vai Giliana Michelini. Parabéns. Agora os caderninhos. Lorenzo Pinheiro da Silveira. Não sou eu, gente. Parabéns, Xará. Próximo. Isabela Araújo Vigli. Parabéns. Você sorteia. Ele ganhou a do TikTok, vai ter que sortear. Israel Vila Real. Tá por aí? Faltou, eu acho, Israel. Vai ter que sortear também. Giovana Moreira da Silva. Parabéns. Lorena Ribeiro. Já foi ou não? Parabéns. Pedro Henrique Rilo de Carvalho.
Parabéns, irmão. Beleza. Cristina Yang. Parabéns. Próximo. Júlia Miranda de Almeida. Foi embora, vai ter que sortear, gente. Vamos pro próximo. Laura Alves. Também foi embora. Vamos pro próximo. Laura Garon. Parabéns. Ana Luísa Cabral de Lima. Parabéns. Rafaela Sintra. Parabéns. João Cavalari. Parabéns. Giovana Gonzalez. Parabéns. E o último, Isabela Vettori. Parabéns. Obrigado, gente. É isso, acabou. Pessoal, para quem tem o panfletinho, não esquece de pegar o carimbo aí fora, tá? E quem se inscreveu na dinâmica da PG, 2 horas, a gente se encontra. Obrigado.